Olá, tudo bem? Hoje nós estamos recebendo a doutora Sandra. Ela já esteve conosco há um tempo atrás, contou um pouquinho da sua história de vida, da família, dos pais, dos irmãos, e hoje ela veio para nos contar um pouquinho sobre a andropausa, perimenopausa e menopausa. Tudo bem, doutora Sandra? Oi, tudo bem? Bom dia. Obrigada pelo convite, né, para falar de um Imagina. assunto que eu adoro. Foi um prazer recebê-la, viu? E aí eu gostaria de saber um pouquinho sobre a perimenopausa, para a gente dar Pra gente encaminhar pra menopausa e depois pra andropausa. Tá certo. Então, nós vamos perimenopausa é um período que antecede a menopausa. E é um período para a mulher cheio de sintomas, sabe? Então, os nossos é um ciclo, é uma passagem na vida da mulher. Então, todas as mulheres vão passar por isso e a gente tem um declínio hormonal. É isso que vai causar a maioria dos sintomas. E, inicialmente, eh, a mulher sente que ela tá diferente, né, ela sente que ela não é mais a mesma, ela fica mais irritada, ela começa a acordar no meio da noite, 3 horas da manhã, de repente, é como se não tivesse dormido, acordou, como se já deu o despertador, entendeu. Começa a ter falhas de memória, e uma outra característica também algumas, né, apresentam algumas rigidez, assim, a mão fica mais endurecida quando acorda, começa a ter dor, fadiga, como a gente conversou um pouquinho antes, e o ciclo menstrual começa a ficar irregular. Então, inicialmente, às vezes, ela vai menstruando cada vez mais perto e quando vai chegando perto da menopausa, cada vez ele vai rareando, né, vai afastando entre uma menstruação e outra. Então são vários sintomas. Sabia que tem catalogado mais de 100 sintomas da menopausa? Eu estava lendo sobre isso. E aí, doutora Sandra, os médicos, né, eles pedem exames. E conta um pouquinho dos exames. Não necessariamente a gente vai com relação ao que está ali no papel, né, porque os sintomas contam muito mais, né, doutora? Atualmente, nós não avaliamos o período de perimenopausa, por exames, tá. Por quê? Porque o exame ele pode é assim, ó, você tem uma oscilação muito grande hormonal. Então, você pode colher um dia o seu estradiol tá lá em cima, você colher outro dia está lá no pé, então você não vai conseguir avaliar por esse parâmetro laboratorial na perimenopausa. Então não dá o diagnóstico. A gente vai muito pelos sintomas mesmo da paciente. E tem idade que a gente começa a perimenopausa? Ou assim, aos 40, aos 50? Ou umas começam um pouco mais tarde? Então, o climatério normalmente vai aquele período que está, em volta da menopausa, né, dos 40 a 65 anos. Só que hoje, muitas mulheres elas apresentam sintomas até a partir dos 35 anos. Tem mulheres que já entram Tem aos mulheres que 35. já entram a partir dos 35 anos. E aí tem esses sintomas, esses calores, essa névoa que as pessoas falam, né, eu já tô nessa névoa, essa névoa horrorosa, você acorda 3 horas da manhã, aquele calor, né, e aí fica e assim, eu não fico cansada, mas tem mulheres que ficam muito cansadas, né, doutora, e aí precisa e assim, sabe o que eu queria saber também? Os Uhum. hormônios, tem pessoas que não podem, mulheres que não podem tomar o hormônio ou não? Sim, sim. Tem. Na verdade, a terapia de reposição hormonal é algo muito personalizado e individualizada, tá? Então, o médico ele tem que avaliar a paciente e uma das questões tem algumas contraindicações absolutas, por exemplo, a paciente estar com câncer de mama. A paciente determinadas alterações cardiovasculares, por exemplo, né. Então, cada paciente tem que ser avaliada para ver se ela pode ou não utilizar os hormônios. E essas mulheres que não podem, elas vão repor como? Então, quem não pode, até vou dar um exemplo, eu sou uma Sim. mulher que não posso. Tá, Então, eu tive câncer de mama hormônio dependente. Então, essa paciente proibida absoluto, tá? tá. Então, aí nós vamos, cuidando dessa mulher, eh, de acordo com os sintomas que elas apresentam. E é com alimentação, aí, porque se não Não, pode não, não, tomar não, depende.
por exemplo, o fogacho, só a alimentação não é suficiente. Então, às vezes, você tem que entrar até com algumas medicações, tem alguns antidepressivos que você utiliza nesse caso. Mas o que que é importante? Quanto melhor o estilo de vida da paciente, mais você ameniza esses sintomas, entendeu? Não é que desaparecem, tá? Então, quando a paciente, por exemplo, uma das características importantes também, quando você vai desenvolvendo, vai evoluindo, entrando na menopausa, é a resistência, é síndrome metabólica da menopausa, que é chamado, né? Na verdade, você vai começando a ganhar aquela gordurinha na barriga. Então, tem paciente que a grande maioria, procura por fadiga e ganho de peso. Porque assim, quando o sintoma mais característico é o fogacho, né? Então, todo mundo correlaciona com o fogacho, como se ele fosse o único. Não é o único. Então, do fogacho, elas aceitam mais fazer uma reposição hormonal porque está com fogacho, não é? Agora, existem outros sintomas que impactam muito na mulher, né? E o ganho de peso é um Ganho de deles. peso e é um impacto que você fica entristecida, né, Sandra? Porque, assim, há coisas que acontecem quando a gente está nessa fase, porque eu tô nessa fase, e assim, que, assim, às vezes você fica triste, ganho de peso, menstruação irregular, e assim, é tudo muita coisa para a mulher administrar, e fora as outras coisas que tem na vida, né? Então, assim, se você não se cuidar nessa fase, e assim, você fica depressiva, porque assim, é muita coisa que acontece, Olha, né? você tocou num ponto muito importante. Depressão, Depressão, irritabilidade. sim, Então, depressão, irritabilidade, fadiga, nem sempre associada a esse período, sabe? sim. Então, a mulher, quando ela entra nessa fase, ela não se sente mais a mesma. Então, cai a autoestima. Por quê? Nossa, ela fica irritada com tudo. Ela tá sem energia. E às vezes ela fala, nossa, será que é preguiça? Mas não é possível ter preguiça. Ela começa a esquecer as coisas, diminui a libido, começa a engordar, faz a mesma coisa. Isso é muito comum, não é? Ela fala assim, nossa, quando eu era jovem, sim. eu ficava 2 dias sem comer, já perdi a barriga. Agora, nossa, Agora eu não como dá. metade E você e pega ganho aquela barriga peso. e você faz o exercício, mas mesmo assim aquilo não sai. Exatamente. E aí você olha no espelho, a sua pele muda, tudo muda. O cabelo O afina. cabelo afina, começa a Exatamente. cair, Nossa, né? você é um compêndio. Não, eu tô falando Tá porque ótimo! assim, Porque é exatamente isso. como eu tô fazendo tratamento agora, e assim, eu tô na perimenopausa ainda. Então tem essas, e assim, e a coisa pior, eu acho, pra mulher, fora o fogacho, eu acho que é não dormir, acordar 3 horas da manhã, você fica com o olho desse tamanho instalado. Exatamente. Esquecimento, porque você esquece as coisas. Sim. A irritabilidade, você se irrita com tudo. Caiu um copo, você já se irritou com aquilo que caiu. Exatamente. Não é? E assim, se olhar no espelho, você parece que não te reconhece. Então, isso é uma das coisas piores. Exatamente, você não se reconhece. Não se reconhece. Essa não sou eu. A falta de energia, nossa, Sim. essa não sou eu. E tudo te irrita. E o que eu acho que piora todo esse cenário é que hoje as mulheres, elas estão no mercado financeiro, no mercado de trabalho, não é Sim. mercado financeiro, eu tenho muitos pacientes no mercado financeiro. No mercado de trabalho. Mas mesmo. elas estão no mercado de trabalho. Então, veja bem, olha, elas têm uma carga maior. Eu não estou desmerecendo o homem, não, porque eu acho Tá. que o homem, cada um tem a sua questão, né? Mas a mulher, ela vai cuidar de casa, cuidar dos filhos, se cuidar, porque ela tem que estar bonita para ela e para o marido. E outra coisa, no trabalho, ela tem que provar que ela é boa. Então, e elas geralmente hoje estão em cargos melhores, as mulheres avançaram muito no mercado de trabalho, né? Sim. E tudo isso sobrecarrega essa mulher que os hormônios estão caindo. Ou então, que é pior, nessa fase que o hormônio, um dia você tá lá no topo, então tá irritada, quer matar o marido, e outro dia você tá lá embaixo, você quer morrer, você quer ficar deitada, você não quer fazer nada, você não quer ver ninguém.
não é? É. Então, tudo isso realmente é uma fase difícil para a mulher passar sozinha. E aí você fica muito ansiosa, você quer comer, né, Sandra? Porque aí você quer comer doce, você quer comer, aí você engorda mais do que, né, do que você já está, porque você fica inchada. Eu acho que é inchaço mesmo, né? Que a gente fica, não sei se é gordura ou inchaço, assim, eu não sei, né? Mas é uma fase muito complicada para a mulher. Eu acho que quem está próximo, se tiver companheiro próximo, eu acho que também é difícil para eles. é, o ritmo da casa ali, ter que caminhar com uma mulher que está na perimenopausa, porque não é fácil, assim. E falando um pouquinho sobre isso, Sim, esse apoio é muito sim. importante. Então, Mas muitos não têm, né, doutora mas Sandra? eu acho que muitos não têm por desconhecimento. Sim, Sabe? Então, eles não reconhecem mais a mulher que está do lado deles. Então, não é raro e você pode perceber que os divórcios, eles estão geralmente nessa aumentando faixa, dos 40, 50 anos, 45, 50 anos, Sim, não é verdade? é, Por quê? Porque cadê aquela minha mulher sempre animada, querendo fazer tudo, não é verdade? A sim, libido cai, ela tá irritada, eu não posso falar nada, ela tá irritada. Então, eu acho que quando o homem, ele entende que é uma fase que ela tá passando, e quando a mulher também entende que isso é uma fase e que se ela procurar ajuda, ela vai passar essa fase com mais tranquilidade, eu acho que o casamento fica mais tranquilo, né? sim. E aí, doutora Sandra, saindo dessa perimenopausa, chegando na menopausa, essas sensações diminuem ou não? Ou as mulheres que não fizeram essa reposição nesse período agora de perimenopausa, chega na menopausa, há como repor? Ou você chega lá depois da menopausa e fala, nossa, olha, porque quando você fica com falta de hormônio, tudo parece que você se sente, não sei, a pele fica diferente, eu não sei a palavra correta para eu colocar, mas a pele fica diferente, parece que você se sente mais velha, né, Sandra? Quando você Uhum. chega na menopausa e você não cuidou da pele, você acha que você vai chegar lá mais, com mais difícil de você repor tudo que você perdeu lá atrás, quando você tá É, na pele? eu tenho um olhar não só para essa questão estética, sabe, e de Sim, algumas coisas, mas um olhar de saúde. Então, infelizmente, para nós mulheres, esta fase, a queda do estrogênio, aumenta alguns riscos na nossa saúde. tá. Então, qual é o grande problema da menopausa? O grande problema da menopausa é aumenta o risco cardiovascular. Por exemplo, a mulher sempre tem um risco menor que o homem até chegar na menopausa de ter infarto, AVC, trombose. Quando ela entra na menopausa, que ela não fez reposição hormonal por qualquer motivo, esse risco dela, que era assim, passa Aumenta. um pouquinho do homem, entendeu? Segunda coisa é o osso. Pode ver, né? Nenhum jovem tem osteoporose. O que que é osteoporose? É o osso mais poroso com facilidade de quebrar. Você sabe que é alto índice de, no final, a paciente ter várias complicações de saúde por fratura. Aquela mulher que nunca fez reposição hormonal, a probabilidade dela ter osteoporose é muito maior na velhice. E aí, se ela quebra um osso mais velha, imagine, Fica mais acamada complicado. e que desenvolve várias outras patologias. Então, o osso é outra coisa. Então, a terceira coisa é o que eu te disse, a síndrome metabólica da menopausa, que é o risco dela até desenvolver uma diabetes, evoluir, tem uma resistência insulínica. Então, não é só ganhar gordurinha, essa questão também pode acontecer. Então, são vários fatores que fazem com que a mulher tenha que se cuidar antes, porque é muito melhor ela repor antes de entrar na menopausa. Para prevenir essas questões. Agora, se a pessoa está na menopausa, ela não pode fazer, ela pode fazer a reposição já na menopausa. É o que você acabou de dizer. É bem melhor se ela se prevenir Antes. antes de começar. A gente chama de janela de oportunidade, tá? Janela de oportunidade é até 10 anos depois que você entrou na menopausa, você ainda pode fazer a reposição hormonal.
Nos conte um pouquinho sobre o estradiol, que eu acho muito interessante. Então, eh, na verdade, a maioria dos sintomas que você tem nesse período que você está passando, a maioria é por baixa de estradiol, ou baixa de estradiol, ou aquela grande oscilação do estradiol. Tá? Então, e quando a gente fala de reposição hormonal, a gente está falando exatamente de estradiol e progesterona. A progesterona, ela tem um efeito muito interessante no sono. Ai, é ótimo. Não é uma delícia? Ai, é muito bom, sabe? Você toma e aí, assim, dá um soninho bom. Não é? É. Então, aquela mulher que é que não é só a progesterona, a baixa da progesterona. O primeiro hormônio que cai nesse período é a progesterona. Então, às vezes, nesse início, só a progesterona já dá um equilíbrio na paciente, de irritabilidade e tudo mais. Mas o estradiol, ele é essencial e ele tem uma ação cerebral. Então, ele é essencial para a vida da mulher, né? E aí eu queria puxar também para os homens. Conte um pouquinho sobre os homens da andropausa, porque eles passam também por dificuldades, né, doutora? Sim. Acho que nem tanto quanto as mulheres, ou eu não sei, né? Assim, a gente não sabe muito bem quais as sensações que eles têm, né? Não sei se é meio parecida com as mulheres. É que assim, né? O homem, o declínio hormonal, ele é comum aos dois, tá? Então, tanto o homem quanto a mulher vai ter um declínio hormonal. Só que o declínio hormonal da testosterona, porque o principal hormônio do homem é a testosterona. Então, mas o declínio hormonal do homem na testosterona é mais lento. Só que o que acelera essa queda? O estresse, que é o mal do século. Então, o estresse faz com que acelere essa queda por outras vias, tá? Então, hoje, o homem, não é só o homem, né? Todo mundo está muito estressado. E isso leva a uma fadiga. E a fadiga leva a queda de testosterona e também acúmulo de gordura. Então, essa fadiga, que é mais comum no homem na meia-idade, ele às vezes ele não percebe. Porque como para ele tem que dar conta de tudo, ele vai então ele vai levando a vida. Então eu atendo muitos homens que você pergunta: mas você tá se sentindo cansado? Não, tô bem, ele fala. Daí depois no final ele fala que toma 10 cafés por dia, entendeu? Não vai mesmo. Tá certo? E tem idade, assim, que os homens procuram, assim, ou não, né, por essa queda? Ou não tem nada Eu a acho ver? assim, olha, tem aquele homem que hoje, ele de repente, ele tá preocupado com a estética. Então, os homens estão mais preocupados Sim. também. Sim. Então, aí eles procuram mais cedo, tá? Os homens que não estão tão preocupados com a estética, geralmente eles procuram um pouquinho mais tarde, né? Quando Na já faixa dos tá 50. Quando já tá já se sentindo não tão confortável. Exatamente. Mas é que assim, a área que eu faço, né, ela não é assim, o homem ele procura o médico por causas específicas. Por exemplo, ó, ele tá com refluxo, ou ele tá com gastrite, ou ele tá com a pressão alta, deu pra entender? Ele vai lá na empresa, faz Só o pra check-up. aquilo ali. Você entendeu? Sim. Então, procurar um médico que vai olhar ele de maneira integral para olhar para a saúde dele não é tão frequente. Agora, as mulheres sentem, né? Então, as minhas pacientes, elas sentem que o marido tá mais cansado, entendeu? Então, elas marcam e agendam, elas fazem tudo. Elas agendam, eu mando para elas o pedido de exame, elas me passam o quadro e eu elaboro alguns exames que eu então achei necessário. às vezes eles não chegam a ir até você. Não. Vai através delas. Sim, chegam no dia da consulta. No dia que os exames estão prontos. Sim, elas fazem tudo, entendeu? No meu caso. E por quê? Você acha que é porque eles não estão preocupados mesmo ou por vergonha? Não, eu acho que é porque é o que eu te disse, é o normal deles, entendeu? Eles vão dando conta, vão dando conta.
Eles vão empurrando, não é Vão como mulher. Mulher empurrando. sentiu alguma coisinha, ela já corre. O A homem não. mulher, e a mulher é um pouco mais esclarecida nessas questões da saúde, né? Você sabe. Porque ela fica mais ligada na internet. Entendeu? E hoje é Também vamos falar, globalizado. né, E doutora? elas Na trocam. vida inteira, né? A gente passa por gineco, a vida inteira a gente, né? E Se você cuida. troca O homem idade, e não. você troca com as suas amigas, não Sim, troca? sim. Aí uma conversa com a outra, Como que entendeu? você tá? Você tá bem, Ah, né? é. Eu passei por isso. Será que eu tô sentindo a mesma E você coisa? sabe que hoje está né? muito interessante. Olha, antigamente, vamos dizer, antes da pandemia, se você perguntasse, e é recente isso, se perguntasse a idade de uma mulher, ela ficaria constrangida de te dizer a idade. É ou não é Sim, verdade? É verdade. Ela falava assim antigamente, nossa, mas que falta de... Como que você me pergunta a idade? Não é? Ou ela mentia, né? Mentia a idade. E pode perceber. É. E a plástica, quando elas faziam, era uma coisa bem radical, porque elas queriam dos 50 parecer 30. 30. Hoje não. Então, hoje, as atrizes, né? Sim. Cláudia Raia, todas elas, Angélica, até no exterior, né? Então, essas atrizes, porque elas estão falando da vida delas, estão falando de perimenopausa, elas estão falando de menopausa, climatério, estão falando do que elas sentem. E aí, eu acho que hoje as mulheres estão mais bem informadas e se sentem mais confortáveis de falar sobre isso. Porque... Agora, o homem não, veja, que homem que fala? Eles têm vergonha, isso aí tocou mesmo. Tem vergonha, né? Nenhum homem vai falar, nossa, tô com pro a libido outro, né? baixa. Um amigo Ele vai vai falar, falar, tô pô, com a libido baixa? Não vai falar. Tô Não, eu acho que não. cansado, nossa, não tô dando conta, não tô aguentando. Não, ninguém. Ele não pode admitir no trabalho, ele não pode admitir na sociedade, não pode admitir nunca. E por que você acha que os homens têm esse tipo de comportamento, Sandra? Porque eu acho que é social, né? Isso, né? A mulher, ela pode ser mais frágil, ela pode mostrar suas fragilidades. Agora, o homem, ele sempre tem que ser o homem, né? Será que nos dias de hoje existe isso, Sandra? Eu acho que há homens que eles abrem um pouco, né? E outros que se fecham, né? Eu não sei, assim, se todos são dessa forma. Eu vou ser sincera para você. Os meus pacientes, quando eles chegam, e se eu pergunto para eles, como é que tá a sua libido? Eles falam, tá boa. Tá ótima. Tá boa. Ótima não, mas tá boa. No final da consulta, eles já falam, doutora. Não tá tão boa. Ele fala assim, mas poderia melhorar. Não, eles não falam, tá ruim, mas poderia melhorar. Deu para entender? Deu. Ele não fala assim, não tô com nada, né? Igual a fadiga, né? Você Sim. pergunta, como é que tá a sua energia? Não, tá boa, doutora, tá ótima. E aí você vai conversando e ele vai falando, não, eu tomo quantos cafés? Eu tomo 10 cafés. E aí, como é que... Entendeu? Então, isso é cultural. Eu falei social, não, é cultural, né? É cultural que o homem tem que dar conta das coisas. E você tá me perguntando se mudou? Talvez na nova geração, mas o homem hoje, que tem 50 anos, ainda é cultural. É o mesmo comportamento. Entendeu? Agora, o jovem, ele tá... É outra coisa, né? Ele tá com outros distúrbios. Nossa, realmente tá difícil a vida para eles. Dos mais jovens? Sim. Eu pego pacientes jovens na faixa de 20 e poucos anos com testosterona baixa. Então, eu tava lendo sobre isso outro dia. Eu pego pacientes... E por que você acha que tá acontecendo isso? São meninos, né? 20 e poucos anos são meninos, mas o que tá acontecendo, eu acho? O acesso à informação é muito rápido, não é verdade? Sim. Então, tudo é muito rápido. Então, o que acontece com o jovem? Ele é imediatista. Você tem uma filha, não é isso? Tem 19. Ela é imediatista. Ela quer para ontem o resultado. Antigamente, a gente sabia que ia estudar, ia trabalhar, ia se dedicar e aí viriam os louros. Sim. Não é isso? Hoje, não. Então, eles querem para ontem. Eles querem, e o mercado não vai oferecer isso para ontem, vai? Não. Então, além do que, eles querem outro tipo de vida. Eles veem os pais trabalhando muito. Não, isso aí não é para mim, não. Entendeu? Isso. Então, eu pego muitos jovens falando assim, olha, de opção, eles querem qualidade de vida. Mas antes de terem lutado um pouquinho para ter direito a ter mais qualidade de vida. Então, eles
essa fase da luta, eles querem meio que pular, né? E isso dá muita ansiedade, porque quando ele chega no mercado de trabalho, o mercado de trabalho não está oferecendo isso logo de início, né? Você tem que primeiro provar o seu valor, não Sim, tem? tem. Então, isso está causando muita ansiedade no jovem e ele está ansioso. É raro ver um jovem que não está tomando um Venvance, porque todo mundo tem TDAH, que não está Todo mundo. tomando um ansiolítico, que não está tomando um antidepressivo para diminuir a ansiedade, né? Você acha que tá muito, assim, fugindo um pouquinho, sobre diagnóstico de ansiedade? Você acha que tem muito a ver também, pode acontecer, por falta de hormônio? Porque às vezes afeta alguma coisa ou não? Ah, eu Não, acho que no jovem não, não. não. No jovem não. Eu acho que não é uma questão hormonal. Pode até ter, sabe? A Pode gente ter, nunca né? fala, pode ser, mas assim, no geral eu acho que é mais social. O que a sociedade, eh, a ansiedade é muitas vezes por ele não saber o que ele quer, né? Porque antigamente não era definido, você vai fazer engenharia, você vai fazer medicina, você vai Você já fazer. começava a pensar já na adolescência, eu vou fazer isso, eu quero ser isso e Mas pronto, tinham acabou. poucas opções, né? Sim, Hoje são muitas muitas opções. opções. E não tem opção segura, como tinha antigamente, né? Sim, Tinha opção segura. Eu vou fazer isso, vou trabalhar nisso. Não, hoje você faz isso, você vai trabalhar em outras coisas. E tem muitas opções, não é? E você vê grandes talentos que fizeram um curso, não é? é Então, verdade. hoje depende muito mais da dedicação, do talento, do esforço, da disciplina, que talvez ele não esteja preparado para essa dedicação. Viu, doutora Sandra? E os homens na andropausa, eles repõem hormônio que precisa ou não? Eles não chega a ter Sim, se esse for tipo de... necessário, E sim. eles aceitam de boa? Porque existem Nossa, mulheres que não querem repor, mesmo necessitando de. Você acha que tem homens que é totalmente o o contrário. contrário, né? O homem quer, entendeu? O homem não tem medo, não. O homem quer o hormônio, porque ele sabe que aquilo vai ajudar. E ele sabe pela mídia, pelo colega e por saber mesmo que ele quer. E às vezes Então, nem conta pro amigo, né? Tô tomando e acabou. não, tá tomando. Então, eu acho assim, só tem que avaliar bastante, né? Se é necessário, se é por aí que você vai começar. Porque Mas pelos sintomas é o que mais as pessoas estão tomando, né? Pelos sintomas, não é, doutora? mas a gente tem que entender uma coisa. Quando você oferece para o seu corpo a testosterona, que é o hormônio principal Sim. do homem, e se ele não precisa, você oferece, o seu corpo para de produzir, concorda? Sim. Então aí você tem que avaliar bastante o seu paciente, né? Mesmo estando com sintomas? Mas daí você tem que avaliar, conversar com o paciente, qual é a estratégia, como é que vai ser feito, entendeu? Então, eu acredito no equilíbrio, sabe, Liane? Eu acho que a gente tem que dar com muita parcimônia, ver se ele pode também, nem todo mundo pode, tem como as várias outras mulheres questões. também, né, que não podem, né? Exatamente. Eu adoro a terapia de reposição hormonal, eu só acho que a gente não deve banalizar. Sim. A gente tem que personalizar cada caso. Eu Agora, mesmo, se ele precisar, é ótimo. eu mesmo fiquei em dúvida, sabe? Porque assim, será que faço mesmo estando assim? Eu vou fazer, não vou fazer. Eu mesmo fiquei relutando E contra qual isso. era a sua dúvida? Então, assim, eu fiquei relutando contra isso. Eu não sei se eu não sei o porquê, mas assim, eu tinha essa, não vou fazer, eu acho que não é a hora ainda, porque eu não tô na menopausa. Tinha essas coisas na minha cabeça. Será que faço? Será que não faço? Mas chega uma hora que você fala assim, não, eu preciso. Exatamente. É que assim, a hora, realmente, e primeiro eu acho que todo mundo tem um momento, não adianta Sim. você forçar ninguém, né? Se a pessoa pode receber a terapia de reposição hormonal, eu sou muito favorável por todos esses motivos que eu te falei. O que é mais importante, que a prevenção, quanto mais cedo você detecta que há necessidade, melhor vai ser a evolução na menopausa. E eu Tá? acho que a gente também precisa estar confortável com relação a isso, né? Tem doutora que conversar Sandra? muito com o seu médico. Tem que ser muito esclarecido.
né, sobre isso. Porque essa terapia é uma coisa que você toma, daqui a pouco vem a outra, daqui a pouco vem a outra, não é uma coisa específica. Então, acho que você tem que estar bem atenta a tudo, né? É o seu tratamento, né? Como vai Sim, ser para você. sim. Se você tá confortável ou não, então tem tudo isso. Eu acho que tem que confiar bastante no seu médico, Sim, ter um cuidado meio próximo, porque a gente sabe que tudo que você toma pode ter um efeito sim, que, além do bom, sabe? sim. Além do bom, pode ter algumas outras coisas, algumas outras questões. E eu acho que é bom sempre esclarecer sobre tudo com o seu médico, entender o que é que pode acontecer com você, qual é o seu benefício, colocar na balança, não é verdade? É. E aí eu acho que quando eu comecei a fazer essa medicina, eu pensava assim, nossa, primeira, eu não vou passar por essa fase da menopausa de jeito nenhum, né? Não é que eu não vou passar, Eu todo digo, mundo passa. todo mundo passa. Eu não quero ter os sintomas, eu quero ter essa disposição, essa vitalidade e tudo mais. E aí eu tive o câncer de mama em 2018. E o que eu quero dizer assim, mesmo que você não possa fazer a terapia de reposição hormonal, se você mantiver um bom estilo de vida, você vai passar melhor por essa fase, que é uma fase que todas vão passar, né? Mas acho que tem umas que não passa tão bem, né, doutora? Né? Porque eu vejo amigas que sofrem muito com isso. Mas E- fazendo a terapia de reposição Não, hormonal? porque não querem fazer terapia de reposição, Ai, né? Então aí há sofrimento, né? Porque muito é como a sofrimento às vezes. minha médica fala, assim, a mulher sofre, né? Há É uma fase. esse sofrimento de você se olhar, falar, nossa, eu não tô bem. E sem contar que quando a gente tá assim, essa falta de hormônio, a gente se sente velha, a gente se sente feia, não é? Quando você se olha no Exatamente. espelho, você não se reconhece. Então tem tudo esse monte de coisa, né? Porque Pra gente pensar. porque o estradiol para a mulher é como a testosterona para o homem, sabe? Sim, Ela é vida, dá o viço do cabelo, ajuda sim. a fazer colágeno, A pele fica lubrificação das melhor. articulações. Tem pacientes que você pergunta assim, ela tá com 45 anos, você sente alguma coisa? O que ela fala, não, eu não sinto nada. E aí você vai perguntando, então, mas você não tá um pouco mais Senti. irritada? Eu tô irritada. Não tá com o olho um pouco? Eu tô com o olho mais seco. Tá com algumas dores? Tô com dor no corpo, entendeu? Então já tá sentindo, né, O que a mulher, ela relaciona a esse período é só o fogacho. O resto ela acha que E a gente também, acho que vem de lá de trás, a gente imagina que a perimenopausa e menopausa é de gente velha, não é? Tem essa coisa ainda, não tô sentindo, não. Não tô sentindo menopausa, não. é uma De verdade, negação. não tô nada disso. Tô com calor, acho, mas não é. Não é. Tenho certeza que não é. Né? isso aí. Eu falei várias vezes pra mim, não Entendi. tô, não. Não pode ser, né? Não pode ser. Não, Irene, não pode ser. E aí você vai vendo, o pé esquenta, não é assim? O pé esquenta. Eu falei, não, aí já tô mesmo. Né? Então, assim, quando você tá e você sente na pele, porque eu acho que pra você tem que sentir. Não adianta você falar pra mim, olha, isso. Você tem que sentir. Você levantar às 3 horas da manhã, você fala, gente, que calor, insuportável, o rosto pega fogo, né? E todo mundo dormindo na casa, você acordada, andando pela casa. Exatamente. E vamos pensar, Eliane, que o sono, você não dormindo bem à noite, o dia seguinte se arrasta. E você fica irritada. Não é verdade? Você esquece. Isso aí é um detalhe falando do sono. Essa sim é uma questão muito comum nos homens, é acordar no meio da noite também. Quando eles... Mas não é por questão de hormônio, acho que é o estresse, sabe? Que ele carrega. Então, insônia é uma questão bem comum dos homens. É igual as mulheres mesmo. Igual as mulheres. É igual, mas geralmente no caso dele não é hormonal, geralmente é por estresse. Assim, os hormônios dos homens, pra explicar direitinho. Os homens sentem o quê? Insônia. Tem mais sintomas que eles sentem com relação a isso? Não, eu acho assim, que o homem, quando ele vem, ele se queixa muito de, quando ele admite, né, fadiga. Então, e é uma fadiga, assim, no fim da tarde, né? Aí ele se relaciona, porque eu tô cansado, né? Eu tô chegando do trabalho. Porque eu trabalhei demais, que eu acho que eu tô acordei muito cedo, cansado. eu trabalhei demais, né? É difícil ele Sim. admitir. Ganho de peso,
né? Eles Daí ganham isso peso também. ganham peso também, ganho de peso é Aquela muito barriga comum. que a gente também Aquela tem. barriga, Tá. sim. Nossa, o ganho de peso é uma. Não dormir bem mesmo, sabe? Acordar, não dormir bem. E aí eles tomam muito café, muito, muito, muito café. É muito comum, toma bastante café. E às vezes eles têm essa dificuldade de inserir no dia a dia o exercício físico. Então, é muito comum o sedentarismo no homem que trabalha muito. É, né? Sim, E assim, o exercício ele melhora muito tudo, né, Sandra? sim, muito. Melhora o humor, melhora tudo, né? Melhora o metabolismo como um todo, né? Melhora muito, muito, E muito. na mulher, na menopausa, é muito importante. Muito importante. Que é um Porque acúmulo de gordura pelo corpo, né, Sandra? Acho que é tudo isso também, né? exatamente. E você sabe que quanto mais músculos você tem, melhor a sua cognição, né? Então, e outra coisa, que tem muitos receptores para insulina no músculo, ou seja, né, melhora o metabolismo da glicose também. Então, e osteoporose, a prevenção da osteoporose tem coisa melhor do que você fazer exercício físico. Só para a gente finalizar, nos conte agora, doutora Sandra, quais as vitaminas que a gente tem que estar em dia com relação tanto à andropausa e à menopausa, que assim mais pega também, fora os hormônios, para que a gente se sinta melhor, né? Uma das vitaminas super importantes é a vitamina D, né? A minha é lá no pé. Então, a vitamina D, ela tem muitas funções, né? E uma delas é melhorar o metabolismo do cálcio, ou seja, prevenção de osteoporose outra vez, entendeu? Tá muito correlacionado também no ganho de massa muscular, né? Hum, Essa sensibilidade. Então, a vitamina D é uma vitamina essencial para a mulher na menopausa, pro homem também. para os dois, para as Não é pessoas no nem a geral. vitamina B12, não. Eu acho que a primeira vitamina que a gente tem que estar em dia é a vitamina D. A vitamina B12 é uma vitamina que tem em muitos alimentos, principalmente nas carnes, né? Mas a grande maioria das pessoas tem essa dificuldade na absorção, ou por N motivos, né? Então, a B12 é bom, é uma vitamina também essencial, não só para o metabolismo do fígado, mas também para a questão da memória, tá? Então, a B12 também é essencial. Agora, minerais, o magnésio, por exemplo, a mulher é uma ajuda. Eu acho que o hormônio é essencial, né? Só que você, às vezes, você precisa algo além do hormônio. Sim. Então, como eu disse que o estresse é o mal do século, então o magnésio à noite vai te ajudar a relaxar um pouquinho mais, sabe? Então, Tomar magnésio à noite. eu acho muito interessante também. Outro que não é uma vitamina, mas é um antioxidante para mulher, eu gosto muito, é da coenzima Q10, Aí né? eu tomo. Então, a coenzima Q10, ela ajuda no metabolismo da energia. Então, é outra coisa que eu gosto muito de dar para a mulher, quando ela pode, também é a creatina, Eu que tomo também ajuda nisso. Olha lá, Por tá que que a vendo? gente não Você tá toma, muito gente bem. do céu? Chega nos 50, né? Assim, você tem que tomar tudo, né, doutora? Então, mas às vezes não é só nos 50, né? Tem que Às vezes, tomar às vezes é antes. necessário até em outras fases. Eu tomo desde o ano passado, né? Não tem muito o que fazer, né? Você tem que tomar para você se sentir melhor. Exato. Agora, uma coisa muito importante é você ter um intestino em dia, né? Então, É. a preocupação com o que você come é muito importante. A menopausa, ela mexe um pouquinho com o intestino? Ela mexe um pouquinho com a permeabilidade do intestino, só que o contrário também acontece, principalmente na fase antes da menopausa. Se você tem um microbioma, que é a relação entre os bichinhos que tem dentro do seu intestino, que a gente tem trilhões de bactérias no intestino, você sabe. Sim. Então, bactérias, temos parasitas, temos fungo, temos tudo isso e eles podem viver harmonicamente, ou então eles podem estar desequilibrados. Depende do tipo de microbioma, de bactéria que você tem alguns tipos específicos de bactéria que vão
não vão deixar você eliminar o excesso de estradiol, porque na perimenopausa, às vezes, não é só falta, né? Às vezes tem um excesso de estradiol em algumas fases. E isso deixa a mulher mais irritada também. Entendeu? Então, Entendi. é muito importante o cuidado com o intestino. Quer dizer, a mulher tem que se cuidar em tudo, né, doutora? Porque assim, tudo fica meio de desequilíbrio, né? Então você precisa se equilibrar nessa fase. Eu acho que é isso. Eu acho assim, que o equilíbrio é em qualquer fase de estilo de vida. Mas eu sabe? acho que a Só que nessa menopausa, fase é exatamente isso que eu ia falar. ela Você tem que ter mais atenção. Mais É atenção. isso mesmo. mais atenção a tudo. Exatamente, você falou certíssimo. Porque aí você se sente, isso aqui não tá, isso aqui acho que eu não tinha antes, eu tô tendo agora. Então, assim, é um equilíbrio, né? Sem contar os complexos vitamínicos que você tem que tomar, os hormônios que você tem que tomar, o estradiol que você tem que passar. Então, assim, é tudo muita coisa, né, pra mulher administrar, né? E um outro mineral que é importantíssimo é o ferro, né? Então, o ferro baixo te deixa em fadiga. E é muito comum eu ver ferro baixo em mulher. Né? É As muito mulheres comum. ficam, não é mesmo? O meu é vitamina D, que é bem baixinha. Mas tô tomando já. Ai, Já tá tá vendo? resolvendo. Esse Já tá resolvendo o problema. o importante é O isso, problema não é cuidar, verdade? assim, a gente detectar, ir lá e cuidar. E cuidar, né? Porque você não pode exatamente. deixar, né, doutora Sandra? Exatamente. Acho que a saúde da gente é uma coisa mais importante que a gente tem na vida. Né? Se você deixa a saúde para segundo plano, aí vai ficar complicado a sua vida. Ainda mais a gente nessa fase, que a gente está na fase que mexe também com o emocional da gente, né? Porque essa fase da perimenopausa, que tem vários sintomas, e aí, se você não cuida, aí vai ficar mais complicado ainda. Exatamente. Porque aí você fala, será que eu tô com isso? Será que eu tô daquilo? Coração dispara, né? Você fica ansiosa, você fica com muita coisa, assim. E assim, eu acho que a ansiedade também dá por conta desse monte desses sintomas mesmo, que a gente não sabe o que é. Até a gente ir no médico e descobrir o que é real, né? Exato. E aí, nessa fase, o apoio do marido é muito importante. Se ele não tem marido, não, mas eu digo assim, no geral. Do companheiro, do namorado, ou entendeu? se tá só, da família Ou da em namorada. si, né? O importante é a pessoa que tá com você e até dos filhos. Dos filhos. Entender que você tá passando por essa fase. Sim. Isso que eu acho que é importante. Entender que isso não é você, é a fase que você tá passando. Você acha que tem muito divórcio nessa fase? Eu acho que tem. Ou você acha que hoje em dia é mais isso mesmo? Chega uma certa idade e a mulher também, eu vou falar agora, a mulher também nessa fase, ela se sente péssima, né? Quando você não faz um tratamento ainda e você tá meio desequilibrado com esses hormônios, essas coisas todas. Você acha que o homem nessa fase de 50 tem diferença da fase da mulher de 50? Eu não entendi muito bem. Como assim? Tipo, a mulher de 50 é diferente de um homem de 50? Sim. Porque, como eu te disse, a questão do homem é mais lenta que a hormonal, entendeu? Por isso que as mulheres hoje... Agora, a mulher, ela tem uma mudança muito grande na vida dela. Por isso que hoje as mulheres, os homens de 50, que são casados com as mulheres de 50, acabam ficando com lag e fica com uma mulher mais nova? Ou você acha que não tem nada a ver? Não, daí eu acho que não tem essa relação, não. Você não acha que os homens nos 50, eles procuram uma mulher mais nova por ele se sentir... para que ele se sinta mais jovem? Nessa fase? Eu acho que sim. Eu li talvez sobre isso eles outro dia. talvez eles queiram se sentir mais jovens, não é? E por isso essa troca, né? Troca é uma coisa muito pesada, esses divórcios todos que tá acontecendo. Mas também a gente tem que analisar que quando o homem com 50 anos está se divorciando, ele já ficou casado 20 anos, pelo menos, 15 anos com a mulher, né? Então, relacionamento, quando não tem uma base muito estruturada, vai cansando mesmo, porque os desafios da vida são muito grandes, não é verdade? Então, eu acho que, às vezes, ele cansou daquela vida,
E ele quer uma coisa nova, porque eu acho que o relacionamento ele vai mudando, né? Você começa com uma paixão, aí tem um amor, tem um companheirismo, tem todas essas Mas questões. você não acha essas questões de menopausa, andropausa, ajuda um pouquinho com relação a isso? Pode ajudar, porque assim, nós mulheres vamos envelhecendo mesmo, né? Eles também, mas talvez eles não olhem, nem sempre, mas pode ser que eles não, às vezes não estão olhando só para eles estão olhando para o cônjuge, né? Que está envelhecendo e às vezes ele quer uma novidade, alguma coisa. Eu não. É difícil analisar porque eu acho que é multifatorial, né? Colocar tudo isso num. Sim, Não sim, é? sim. Eu acho Mas que é é o que a multifatorial. gente está, assim, pesquisas que saíram sobre. Eu só tô Ótimo. Se você para quiser me saber, contar, eu adoro ouvir novas informações. para Isso aí eu não li. saber, assim, eu falei, vou perguntar para a doutora, por quê? Porque ela recebe homens e mulheres, Sim, casados ou separados, sim. divorciados, então é por isso que eu gostaria de saber. E que eu acredito também muitas mulheres aos 50 e homens também que se separam por N motivos, né? Que não deu certo mais, ou a história, né, chegou ao fim mesmo e acabou, mas tem muito por isso, né, de querer gente mais jovem, de querer uma vida nova. Eu acho que é tudo Eu isso, acho né? que é isso que você acabou de falar, de renovação, né? Renovação. O renovar. É o renovar. Só que às vezes, né, só é difícil porque o renovar a outra pessoa, às vezes querem filhos, né? E aí você tem que começar tudo outra vez, com Tudo outra 50 anos. Mas hoje em dia as mulheres estão tendo filho muito mais. Uns 50, eu assim, Não, 50 acho que não é acho comum. Não é comum, né? Uma ou outra pessoa, tem, uma outra atriz, né? mas ainda Com tem. 50 anos. Mas tem Mas tratamentos, 40 né? anos. Tem Mas você sabe que tratamentos, né? conforme você vai envelhecendo, os seus óvulos também envelhecem. Então, Sim, aumenta o seu risco, né? Então, só que com certeza, antigamente, muito antigamente, tinha na faixa dos 20, hoje já pulou dos 30, 35, é a idade que a mulher se sente mais confortável Pra na vida ter. profissional para ter um para ter filho. um filho. E hoje em dia as mulheres estão se tornando mães muito mais tarde, Então mesmo. né? Eu fui uma mãe com 33 anos. Eu também fui uma mãe com 32. Então, assim, só que hoje, assim, cada vez mais velhas, né? É porque congela óvulos, né? Tem tudo isso Tem tudo também. Aí isso acaba mesmo. tendo filho com 45, A gente 46 anos. nunca acha que é a hora de ter o filho, né? Porque a carreira está sendo muito importante para a mulher hoje. Sim, sim. Acho que é mais isso mesmo, né? Porque a mulher, quando ela não tem a carreira, ela normalmente tem um filho um pouco mais jovem. Mas quando ela tem uma carreira, ela fala, não, eu preciso primeiro fazer isso. Não, eu preciso primeiro fazer isso, né? E E aí, deixa eu perguntar, doutora Sandra, tem alguma coisa a ver, tipo, você menstrua com 10, 11 anos, tem um período de menstruação, vai acabar com tantos anos? acho que Ou não quanto tem mais muito? cedo, né, você menstrua, mais cedo você tem, porque os seus óvulos vão envelhecendo, né, e tudo mais. Você acha que Mas tem a hoje ver? em dia, e eu vou te falar uma coisa, hoje em dia tá muito precoce, né? Então, infelizmente, as aves, né, os bois, as carnes, elas têm muito hormônio, muito hormônio. Então, fora que tem uma substância que a gente chama de xenoestrogênio, né? Que é uma molécula semelhante ao estradiol que está presente nos plásticos, né? Em vários locais. Então, a criança hoje, ela está exposta, muito exposta. E você vai... E isso aí já é registrado mesmo. Que a menina, cada vez mais cedo, ela menstrua. Então, e tem caracteres femininos, né? Já tem o mamilo. Então, esses dias mesmo, a cabeleireira falou que a filha dela tinha 8 anos e já estava com o mamilo. Uhum. Então, é muito criança. E a exposição também na TV e nas redes sociais, da sexualidade, né? Muito precoce, o acesso. Eu acho que tudo isso está acelerando o processo das nossas crianças. Elas estão cada vez se tornando mais moças, né? A gente fala que quando vem a primeira menstruação se torna moça, né? Isso. Então é cada vez mais jovem. Mas eu também fiquei aos 10 anos. E assim, a minha mãe parou antes. Então tem alguma coisa a ver? Ah, isso? tem uma relação também
quando a mãe tem mais cedo, o filho tem mais cedo. E vai E a outra embora ca mais cedo também. exatamente. E tanto que hoje tem muitas mulheres na perimenopausa que já começam com as irregularidades menstruais com 35 anos, Jovem demais, né? mas já não é tão raro, Mas é bem jovem, é bem jovem. né? 35 anos, 36 é jovem, né? Para ter esse tipo de É, já essas falhas, né, doutora sim. Sandra? Mas assim, eu queria agradecer muito, viu, sua presença aqui. Ah, Assim, é sempre muito obrigada. bom a gente tirar algumas dúvidas com relação à menopausa, à perimenopausa e a andropausa também para os homens, porque muitas vezes os homens se sentem. Eles não vão procurar mesmo, né, doutora Sandra? Eles vão só quando tá no último de último, né? As mulheres não, as mulheres cuidam mais da saúde, eu acredito eu. Sim. Né, elas vivem, né, desde que se tornam, desde cedo, né, já sabe que tem que fazer, tem que se cuidar, né? Os homens ainda não. Mas eu queria agradecer muito. E se você quiser deixar um recadinho pra gente, para eles também, deixar o número do seu telefone do seu consultório, falar um pouquinho de você. Ah, tá certo. Obrigada, viu, por esse espaço. Eh, o que eu assim, o que eu quero para as minhas pacientes, né, é devolver para elas a vitalidade, que eu acho que essa é a palavra. Então a mulher tá não só mulheres, né, mulheres e homens se sentem hoje cansados, né, fadigados, sem energia, e eu acho que é muito importante a gente rever o que é que está acontecendo, né. Eu gosto muito de saber qual é a origem, para que a gente possa, desse jeito, reequilibrar o corpo, tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez o convite, essa Ai, ela é o máximo, oportunidade viu, de gente? É poder de uma falar, simpatia que vocês não têm noção. de falar com essas mulheres que, de repente, olham no espelho, como você mesmo disse, nossa, gente, essa não sou eu. Essa não sou eu. E Essa não assim, sou eu. essa não sou eu. Acho que muitas em casa tá pensando a mesma coisa, né? Você vai no espelho e fala, não, essa aqui não sou eu, não, né? E acordar de madrugada também não é fácil, não, né, doutora? Não, não é. E às vezes pequenas mudanças, né, Sim. podem te ajudar a dormir melhor, a ter mais energia, a ter mais disposição, melhorar sua libido. Isso que é muito importante, porque isso é vida, né? É, e eu acho que a menopausa também judia um pouquinho da gente, de nós mulheres, né? Então a Sim, gente precisa tentar, pelo menos, amenizar algumas coisas, né, doutora? sim. Se vocês, mulheres, quiserem mais informações sobre isso, me sigam no Instagram, é @DRA Sandri Maniche. É, Terei um prazer. nós vamos deixar todos os contatos da doutora Sandra. Quem quiser procurá-la, vai ficar tudo exposto lá, vai estar no YouTube, também no Instagram, no TikTok, no Facebook, vai estar em todas as plataformas, tá bom? Obrigada, viu, gente? Fica com Deus.